Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e nesse vídeo aqui eu vou trazer um compacto com várias respostas a perguntas que a nossa comunidade fez a respeito da Klabin em vídeos anteriores. Porque recentemente a empresa também trouxe a bonificação de ações que ela pretende fazer, então vamos analisar qual vai ser a proporção e como isso pode afetar positivamente ou negativamente os acionistas. Mas também vamos fazer a revisão aqui dos fundamentos da empresa para entender como que estão os últimos resultados, avaliar o setor da empresa e também fazer análise fundamentalista, bem como, é claro, avaliar se existem oportunidades acontecendo nesse momento, através da análise técnica e observar qual dos ativos da empresa está melhor nesse momento e por qual razão, KLBN3, KLBN4 ou KLBN11. Sem falar que eu vou trazer nesse vídeo também as projeções e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, então vamos começar aqui diretamente do extrato da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Klabin, que saiu no dia 7 de março, justamente para eu tentar responder as perguntas a respeito dessa bonificação de ações. Mas é claro, a gente precisa entender primeiro quais são as condições, ou seja, os termos que a Klabin está trazendo neste documento. E o assunto que a gente vai discutir está aqui, justamente no item 6, a respeito dos assuntos e deliberações tomadas. Então, de fato, a empresa vai levar essa proposta à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a respeito do aumento do capital social da companhia em 1,6 bilhão de reais. E de onde ela vai tirar esse dinheiro? Bem, da capitalização que ela fez, colocando na sua reserva de lucro da própria Klabin. E assim ela vai emitir praticamente 562 novas milhões de ações, somando tanto as ações ordinárias quanto preferenciais. Na verdade, as ordinárias vai passar aqui pouco mais de 208 milhões de ações. Já as ações preferenciais, aí serão mais. Vai passar também dos 353,6 milhões de novas ações. E aí é que está o ponto que muita gente fica perguntando se isso aqui é uma vantagem ou não é. Afinal, a empresa coloca no documento: serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, numa proporção de 1 para 10, ou seja, aumento de 10%. Então o primeiro ponto a se levar em consideração aqui é que, por um lado, a empresa está ficando maior, vamos ver o PVP da companhia ficando menor em relação ao seu valor de mercado, em contrapartida, o real ganho por ação vai começar a diminuir. Afinal, se o lucro se mantiver o mesmo, mas as ações estão aumentando, a divisão disso aí é claro que vai ser uma quantidade de reais menor para cada ação. Em outras palavras, isso também afeta o pagamento de dividendos, porque vai ter uma base acionária maior e tão logo, se a empresa não aumentar os seus lucros, é claro que o dividendo por ação vai acabar diminuindo. Então esses são os dois primeiros grandes alertas que eu quero fazer a respeito das bonificações. Um outro ponto importante também a respeito das bonificações é que não existe um efeito patrimonial a respeito dela. Ou seja, o investidor que vai receber esses 10% a mais de ações bonificadas precisa ter em mente que no dia da data X, porque também tem data compra, as ações bonificadas e também data X, que é sempre o próximo dia útil em relação à data com, as ações vão receber um ajuste na proporção desta bonificação. De maneira que, se você tinha um patrimônio investido de R$1.000 antes das ações bonificadas, depois da bonificação vai continuar tendo o mesmo valor patrimonial, porém com mais ações. E assim, em pouquíssimo tempo eu já cobri aqui o principal assunto relacionado às ações bonificadas. É claro, vocês sempre podem deixar nos comentários abaixo, porque eu considero todos os comentários da nossa comunidade e, por exemplo, a confecção desse vídeo aqui foi com base nos vários pedidos que eu recebi em outros vídeos aqui do canal. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga o quadro Fique Preparado do Ativo Virtual, que é o quadro que eu desenvolvi, que faz o raio-x das empresas, trazendo de ponta a ponta últimos resultados, projeções, preço teto e muito mais. Basta deixar nos comentários abaixo para qualquer empresa que vocês gostariam. Mas só vai lembrar que para a Klabin eu já trouxe com os resultados do ano de 2023, está disponível aqui no canal. Bom, o outro ponto para falar a respeito dessa bonificação se trata desta nota aqui. O custo atribuído às ações bonificadas é de pouco mais de R$ 2,84 por ação, para fins de recolhimento do imposto de renda, exatamente de acordo com os artigos que estão aqui na instrução normativa da Receita Federal. E como vocês podem ver, extraído exatamente o mesmo texto que vimos ali no documento oficial da companhia, o custo atribuído das ações bonificadas, conforme eu li agora há pouco. Então, para trazer apenas uma explicação, vamos aqui relembrar. A bonificação é de 10% sobre as ações que o acionista possuir, que de acordo com a nota da empresa, o acionista vai receber gratuitamente. E é um fato
fato, o acionista não vai ter que pagar por isso. Mas do mesmo jeito que o dinheiro não se multiplica quando recebemos o pagamento de dividendos e as ações sofrem ajuste na data X, o mesmo acontece aqui com as ações bonificadas. E como o objetivo aqui é fazer uma simulação para efeitos de imposto de renda, é que eu quero mostrar para vocês o racional por trás deste valor aqui. Então temos esses 10% das ações bonificadas. E como exemplo, vamos supor que o investidor comprou 5.000 ações, seja ordinárias ou preferenciais. Para esse exemplo que eu estou trazendo aqui, não faz a menor diferença se é ação ordinária ou preferencial, até porque o valor que eu estou considerando da cotação é de R$ 4,50. Novamente, seja ação ordinária ou preferencial, não faz diferença. O ponto é que o patrimônio desse investidor vai ser de R$ 22.500, simplesmente porque multiplicamos aqui R$ 4,50 por 5.000 ações. Então chegou o valor de R$ 22.500. E aí, supondo que esse mesmo investidor ficou comprado na data com da bonificação, então na data de direitos ele acaba recebendo 500 novas ações. Exatamente como podemos ver nesse exemplo aqui. Saiu de 5.000 ações, que era o direito dele, e recebeu 500 novas ações bonificadas, ficando com 5.500 ações. E novamente, para efeitos de imposto de renda, temos que o custo atribuído das ações bonificadas, conforme o documento da empresa, é de pouco mais de R$ 2,84 por ação. Então o que a gente precisa fazer? Essencialmente multiplicar esse valor aqui pelo número de ações bonificadas. Só cuidado, é o número de ações que vieram bonificadas e não o valor total. Então 500 vezes esse valor, então vamos ter o valor de R$ 1.424 aproximadamente. Então o custo total passou a ser de R$ 23.924. O que eu fiz aqui? Repetindo, para todo mundo conseguir acompanhar o raciocínio. Eu peguei as 500 ações, multipliquei pelo valor que está no documento oficial da empresa. Chegamos aos R$ 1.424. Então somei esse valor aqui com o patrimônio antes do pagamento dessas novas ações emitidas pela empresa, que é a bonificação. E assim como a carteira desse investidor aqui passou de 5.000 para 5.500 ações, ou seja, 500 novas ações, eu somei esse valor aqui dos R$ 1.424 ao custo inicial, que é o patrimônio desse investidor, ficando assim um custo total atualizado de R$ 23.924. E para efeitos dessa simulação aqui para o imposto de renda, o que precisa fazer agora é descobrir o novo preço médio. Sendo que isso também é muito simples, basta dividir esse valor aqui pelo número de ações totais agora. E aí vamos descobrir o preço médio por ação, ou seja, o novo preço médio para efeitos de imposto de renda de compra de R$ 4,35. Esse aqui passa a ser o novo preço médio. Então, além de tudo que eu expliquei no início do vídeo, também tem essa questão aqui, ou seja, se você decidir fazer uma venda dessas ações passando dos R$ 20.000, você certamente vai pagar imposto de renda. Agora, como as ações vão sofrer um ajuste após a data X, talvez fique a mesma coisa. Só que isso é imprevisível, se as ações vão valorizar ou se elas vão desvalorizar. Como eu sempre digo, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é justamente estudar para entender qual o cenário mais provável. Já no resultado do quarto trimestre do ano de 2023, podemos ver que o volume de vendas cresceu 4% na comparação com o ano de 2022, saindo de 928 mil toneladas para 961 mil toneladas. Mas teve queda na receita de 11% por razões óbvias. Afinal de contas, como eu acabei de explicar, a celulose no mercado internacional teve uma queda e também agiu contra a companhia exatamente o câmbio, ou seja, o dólar. Porque muitos investidores criam a expectativa que vender para o exterior seria melhor, porque recebem dólares. Mas precisa pensar que tem os custos e, obviamente, se o dólar cai no mercado internacional, tem uma camada mais financeira aí, que é justamente o câmbio. Como podemos ver claramente aqui, o dólar médio no quarto trimestre de 2022, ou seja, nesses 3 meses aqui, os 3 últimos meses do ano de 2022, foi de R$ 5,26, mas do ano passado foi de apenas R$ 4,96. Então, teve queda do preço da celulose e também do câmbio, sendo desfavorável para a empresa. Então, embora esses 4% tenham acontecido, a receita caiu 11% por conta dessas razões, caindo a margem EBITDA de 37% para 36%, representando diretamente no resultado da companhia uma queda de 15% na comparação com o ano de 2022, saindo de 1,9 bi para 1,6 bilhão de reais. Mas o que aconteceu no ano de 2023 inteiro? Bem, nesse aspecto, observando que os resultados do exercício social do ano de 2023, aí foi pior, porque o volume de vendas caiu 5%, mas as receitas caíram 10%, ou seja, teve uma bela manobra aqui da Klabin para melhorar a sua receita diante desta queda que foi maior do que o resultado apenas do quarto trimestre.
Ainda assim, é notório o esforço da empresa para melhorar suas finanças e, obviamente, melhorando também sua estratégia de vendas, sobretudo agora, no último trimestre do ano de 2023. Ainda assim, a margem EBITDA caiu de 39% para 35%, e na comparação com o ano de 2022, a queda no resultado foi muito grande, de queda de 20%, caindo de 7,78 bilhões de reais para 6,26 bilhões de reais. Na comparação com o exercício social do ano de 2022, a queda da cotação média do dólar foi menor, porque caiu de R$ 5,17 para R$ 5. E agora um resumo a respeito do fluxo de caixa livre da companhia, que é o dinheiro que está disponível para ela. Podemos tirar algumas conclusões aqui. Se a gente comparar o quarto trimestre com o terceiro trimestre do ano passado, é claro, teve aumento muito nítido aqui nesse resultado do lucro operacional, saindo de 1,35 bilhão de reais para 1,68 bilhão de reais. E assim, se o investidor não entender o que está acontecendo ano contra ano, vai ficar muito difícil de avaliar se faz sentido comprar as ações da empresa ou não e acabar trocando os pés pelas mãos. Afinal de contas, quando a gente compara aqui o quarto trimestre do ano de 2022, fica muito claro. A empresa tinha 1,9 bilhão de reais no seu lucro operacional e caiu significativamente no quarto trimestre do ano de 2023. E também, na comparação anual, teve grande queda, saindo de 7,9 bilhões para 6,3 bilhões de reais. Reafirmando novamente que a empresa conseguiu um resultado muito melhor, podemos ver aqui uma clara tendência para a empresa no quarto trimestre de 2023 em relação aos outros trimestres do ano. Mas, se comparar com 2022, que foi um ano muito melhor para a empresa em termos de câmbio e também de cotação da celulose no mercado internacional, é claro, o desempenho da empresa teria que ser melhor. E ela fez cumprir isso, podemos ver claramente aqui. E como eu sempre trago no Ativo Virtual, quando as empresas têm menos lucro, elas pagam menos dividendos. Afinal, o pagamento dos dividendos não é caridade, mas sim distribuição de lucros. E nesse sentido, podemos ver claramente que a distribuição do lucro no ano de 2023 foi menor do que do ano de 2022. Saiu de 1,62 bilhão de reais para 1,35, quase 1,36 bilhão de reais. E essa redução foi de cerca de 26%, sendo que as minhas estimativas do ano de 2023 eram de 6,9 bilhões de reais no EBITDA e a empresa fechou em 6,3. Então, claramente, eu refiz as projeções de dividendos e preço teto para o ano de 2024 baseado nesses resultados. Apesar de que as perspectivas da empresa são boas para o ano de 2024 até 2027, e eu vou mostrar mais sobre isso daqui a pouco nesse vídeo, mas eu busquei uma abordagem mais conservadora nesse momento. E se a empresa conseguir se provar no primeiro trimestre do ano de 2024, aí eu posso novamente revisar essas projeções. E como anda a dívida da companhia e também a sua alavancagem? Bem, ela veio caindo até o primeiro trimestre do ano de 2023 e de lá para cá começou a aumentar, chegando até 3,3 no múltiplo em dólares e 3,2 no múltiplo em reais. Mas a faixa média da dívida está praticamente regulada desde o segundo trimestre do ano de 2022 para cá, ou seja, não teve grandes flutuações diferentes daquilo que a empresa costuma praticar no seu mercado. O que teve de flutuação foi justamente o EBITDA, que começou a cair. Então, é claro que o múltiplo vai aumentar justamente por conta dessa divisão aqui. No cronograma de amortização da empresa, a maior parte da dívida para poder ser paga está no ano de 2028 e também 2029. Mas, claramente, a empresa tem caixa suficiente para honrar toda a sua dívida desde agora, do ano de 2024. E é por isso que vocês viram um número negativo lá na tabela que eu acabei de mostrar. E se observarmos as ações KLBN4 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, conhecida como candle ou candlestick também, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Podemos ver que claramente a empresa estava numa lateralização de preços, lógico, sempre fazendo zigue-zagues como todos os ativos da Bolsa de Valores, mas de uma maneira geral, muitos investidores conseguiram tirar excelente proveito desse período aqui, porque a gente já sabia que existia uma resistência de preços forte nessa região, e que, aliás, ainda existe, e também uma forte região de suporte de preços aqui. Então, região para comprar, região para vender, ou não fazer nada, se você for investidor de longo prazo. E aqui, novamente, estamos vendo uma outra lateralização de preços, onde as ações da Klabin estão realmente segurando aqui nessa cotação média dos R$ 4,30 até os R$ 4,45. Então, não tem muito uma tendência para a gente discutir de curto prazo, mas no médio prazo, aí sim, que vai de alguns meses até poucos anos, as ações da empresa, de uma maneira geral, ela tem superado os fundos anteriores e fazendo topos superiores a partir de agora. Embora essa relação esteja um pouco mais confusa aqui mais para o final das últimas semanas, ainda
ainda assim a tendência de médio prazo ainda é de alta. O que faria a empresa mudar essa tendência se por acaso ela perdesse esse fundo aqui, na minha avaliação, nos R$ 3,99. Inclusive, se a gente ligar o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica fácil de observar. Essa linha aqui é uma linha importante de suporte de preços que fica nos R$ 3,04 e vai exatamente até os R$ 3,99. Em contrapartida, as ações já estão numa região importante de resistência de preços, ou seja, uma região onde a ação vai ter mais dificuldade de superar essas cotações atuais, que vai dos R$ 4,45, como eu tinha falado no início da análise técnica, até os R$ 4,60. E agora, numa comparação dos indicadores, vamos tentar responder qual é o melhor ativo para se comprar neste momento. Mas só lembrando, as ações KLBN3 e KLBN4 têm praticamente a mesma liquidez no mercado, embora a ação KLBN3 realmente é a ação um pouco mais prejudicada em relação à liquidez. Vai gerar ali em torno de R$ 2 milhões negociados diariamente na Bolsa de Valores. Já que a LBN4 vai flutuar entre 6 e 8 milhões de reais. Sobre o ponto de vista do tag along, ou seja, a proteção para o acionista minoritário, todos os ativos da Klabin têm exatamente 100% de tag along. Então, nesse aspecto, não existe nenhum critério que diferencie qualquer um dos ativos. E também a empresa paga o mesmo rendimento dos dividendos para os dois ativos, ou seja, o valor absoluto do pagamento dos dividendos é exatamente igual. Só vai ser pago proporcionalmente aqui para as ações KLBN11, porque ela é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Isso mesmo, quando você compra uma ação KLBN11, na verdade você está comprando uma ação KLBN3 mais 4 ações KLBN4. Então sim, quando você compra uma ação KLBN11, na verdade você está levando 5 ações da Klabin. E aqui não tem dúvida não. A ação mais descontada nesse momento realmente vai ser as ações KLBN3, as ações ordinárias, que está mais barata em relação aos seus preços, porque observando aqui os indicadores de preço, como o PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da empresa, também o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, e então o Dividend Yield, que é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. Então são os indicadores que eu chamo aqui atrelados diretamente ao preço. E é por isso que podemos dizer que as ações KLBN3 nesse momento estão mais baratas em relação às demais, tanto em relação ao PL, quanto o PVP, quanto também o pagamento de dividendos, proporcionalmente, é claro. Então trago para a nossa comunidade as projeções e o preço teto para a KLBN11. Então estou fazendo aqui uma projeção de EBITDA de 6,72 bilhões de reais. É abaixo da projeção anterior do ativo virtual, mas acima do resultado do encerramento do ano de 2023. Revisado isso, também revisei o payout da companhia para 21%, sendo mais conservador. Isso gera então um DPA de R$ 1,26 por ação, que é o dividendo por ação. Indo para a nossa pirâmide, o preço teto para 4% de dividend yield vai ser de R$ 31,41. Mas se você esperar 6% anual de dividend yield, então você só pode pagar até R$ 20,94 por ação. 8%, R$ 15,71, mas se você esperar 10% de dividend yield, o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 12,57. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Klabin e as suas expectativas para os próximos meses. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.